Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 28 de julho de 2025. A Rússia teve 1.049.250 baixas, ou seja, hoje com certeza, isso até a data de ontem, hoje com certeza já serão mais de 1.050.000 baixas. E também vou falar da crise humanitária que está acontecendo em Donbás, está provocando um êxodo da população civil em Donbás, né? Aqueles que ficaram esperando os russos, achando que ia ser uma vida boa, nada ia acontecer, eles iam se adaptar, devem estar muito arrependidos hoje, tanto que já estão abandonando, não foram nos 3 anos primeiro, no início da invasão, achando que ia dar tudo certo e está dando tudo errado. Nós vamos ver já em detalhe por que desse êxodo da população. Estão abandonando esta região de Donbás. Bom, quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. E também quero convidar a todos vocês que assistem a esse vídeo, que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Bom, a Rússia perdeu 1.049.250 soldados na guerra da Ucrânia, provocada criminosamente pelo ditador da Rússia, e onde justamente essas baixas foram no exército russo, desde o dia 24 de fevereiro de 2022 até a data de ontem. Isso, o número inclui todas as baixas, inclusive de ontem. Desde o início do dia também aconteceram ontem 118 confrontos na linha de frente, ou melhor, em todo o teatro de operações. Se vocês verem o seguinte, diminuiu bastante no geral, e eu tenho acompanhado, eu não tenho noticiado todos os dias, mas os russos, numa média, estão perdendo o fôlego. O que demonstra aquilo que eu falei, estão faltando recursos, estão faltando tropas, apesar que tem chegado, sempre chegam tropas novas, mas não no número suficiente das perdas da Rússia. Hoje faz muito tempo, desde o ano passado, de que as perdas são maiores do que o que chega para repor as perdas. Ou seja, o exército do ditador da Rússia, do ditador moscovita, estão diminuindo de tamanho. Morre gente e ele não consegue repor nem para ficar igual para igual e nem para ficar mais, muito pior, menos ainda. E também aconteceram ontem em todo o teatro de operações 118 confrontos e os russos realizaram contra todas as posições ucranianas no teatro de operações 58 ataques aéreos, né? Inclusive contra vilas na região, uma série de localidades. E também usaram 86 bombas planadoras, as famosas bombas Glide, as bombas planadoras. E também foram registrados 1.431 ataques de drones kamikaze contra as posições ucranianas, e eles também realizaram 3.875 aproximadamente ataques de artilharia contra as posições ucranianas. E no geral, né, como é que está a situação? A Rússia perdeu já 11.057 tanques de guerra. Quase não se vê tanques de guerra hoje nos combates, porque a Rússia perdeu a maioria, né? Quer dizer, é a maioria absoluta, né? Com 11 mil perdas, mais de 11 mil que eles tiveram. Veículos blindados de combate, aqueles que levam a infantaria e participam da batalha também, transportam os grupos de combate de infantaria, ela perdeu 23.063 desses veículos. E veículos em geral, de transporte de tropa, entre caminhões e etc., e também de caminhões de tanque de combustível, ela perdeu 56.493. Isso é um negócio assim, totalmente maluco, né? Essas perdas deles. E 30.822 sistemas de artilharia e 1.449 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Aqueles Grad, né? Que eles chamam, os sistemas Buk também, né? E 1.201 sistemas de defesa aérea, 421 aviões, 340 helicópteros, 48.158 drones, 28 navios de guerra, e também incluídos nesses 28 estão os navios
de transporte de tropas, mas como hoje os navios de transporte de tropas da Rússia são considerados também, eles são lançadores de foguetes, e alguns são lançadores de mísseis, então também são navios de guerra, eles têm poder de ataque, não só de defesa. E também mais um submarino que foi afundado. Então, essa é a situação hoje, no dia 28 de julho, né, que estou mostrando para vocês. Os dados são de ontem, que eu compilei de ontem. Isso mostra que a Rússia continua perdendo, e perdendo muito. O ditador da Rússia está numa ilusão que ele vai ganhar essa guerra, que está tudo indo muito bem, mesmo o pouco que ele conquista de território é o insuficiente para reclamar por uma vitória ampla, quando na realidade os contra-ataques da ofensiva ucraniana feitas nas últimas semanas têm diminuído os territórios sob controle da Rússia. A Ucrânia tem retomado uma série de vilas, uma série de locais, de territórios dentro da Ucrânia. E quanto às perdas de pessoal, essa maluquice de 1.050.000 praticamente baixas, isso mostra claramente que o exército da Rússia é mal treinado e ele é formado basicamente por buchas de canhão, mandados para o banho de sangue na Ucrânia de uma maneira muito consciente pelo Kremlin, seu ditador, e todos o alto comando do exército da Rússia. Enquanto isso, em Donetsk, na área ocupada pela Rússia, a população está fazendo um êxodo civil. Estão, vamos dizer assim, essa êxodo é uma palavra bonita, né? Uma palavra bíblica, inclusive. Então vamos falar uma palavra mais simples, né? Estão se mandando de Donetsk. Né? Isso porque a situação humanitária agravou-se muito, né? E além estão perdendo o medo, e nessa região estão fazendo protestos contra o governo do ditador da Rússia. O problema principal que está acontecendo lá é a falta de água, que já agravou-se, não está nem se agravando, né? Os moradores da cidade de Donetsk é uma cidade que hoje deve ter sobrado entre 250 a 300 mil habitantes, tinha mais de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 antes da guerra, a maioria foi embora antes dos russos chegarem. E só que agora não tem água há semanas, e eles fizeram uma programação para ter água a cada 3 dias, e não está funcionando. Na realidade, esse é o plano deles. As pessoas são forçadas a pegar baldes, ficam na entrada de suas casas para coletar água de alguma forma se o caminhão-pipa passar. Aí eles prometem que vai passar o caminhão-pipa, e normalmente não passa. E a água potável normalmente é substituída por água de chuva. Vocês viram? Então, o pessoal lá está torcendo e rezando para chover para poder colocar água dentro do balde. De acordo com os moradores da província de Donetsk, a situação atingiu um ponto crítico muito, muito grande, né? E muitos resolveram abandonar a região, e muitos ainda vão abandonar. Uma das moradoras, chamada Mariana, ela mora num bairro chamado Proletarsky. É o bairro proletário, né? O nome do bairro é bairro proletário, traduzindo, e que fica em Donetsk. Ela disse à imprensa que o cronograma de abastecimento de água existe apenas no papel. Na prática, nada sai das torneiras. Ela reclama que chamar caminhões-pipas muitas vezes é inútil. A água chega quando todos estão trabalhando, ou nem chega. Segundo ela, lavar roupa se torna um verdadeiro feriado, pois a máquina de lavar precisa ser enchida com baldes, despejando água de cima, e a água para alimentação e escovação de dentes é comprada nos mercados, quando tem. Muitas vezes falta água potável nos mercados. E uma outra, Natália, diz que tem o mesmo problema. Ela diz que a pressão é tão fraca da água quando ela chega, nesse rodízio de água que eles estão fazendo, que ela vai no máximo até o 2º andar, porque a pressão da água... E aí os prédios mais altos não conseguem ter acesso à água. Então todos estão numa situação muito difícil, desesperadora, e isso faz, inclusive, uma questão de saúde pública, com risco a pragas e epidemias por falta de água. Não tem água para banheiro, não tem água para beber, não tem água para cozinhar, não tem água para nada, né?
Enquanto isso, em vez de encontrar uma solução real para o problema, as autoridades russas continuam a fazer declarações de propaganda vazias, que está tudo bem e que o administrador, o chefe da autoproclamada república, o tal do Denis, o russo e traidor da Ucrânia, Denis Pushilin, afirmou que a questão da água só será resolvida após a captura de Slaviansk. Então ele está incentivando o pessoal, temos que conquistar Slaviansk, só que eles estão longe de Slaviansk, eles têm que passar por uma série de outras vilas, localidades, cidades para chegar em Slaviansk. E ainda na propaganda dele, na televisão local, ele agradece a Putin e ao prefeito de Moscou, Sobyanin, por enviarem caminhões-pipa e equipes de emergência para Donetsk. É um puxa-saco, é um incompetente que não olha pelo povo ucraniano, sabe que estão tendo dificuldades e que poderão até morrer por causa disso. Para evitar isso é que as pessoas estão abandonando a cidade. Segundo ele, esse farsante de governador da região, medidas estão sendo tomadas, os interruptores de energia estão sendo consertados e os preços da água engarrafada e importada foram reduzidos. No entanto, os moradores locais consideram tais medidas uma zombaria, tendo como pano de fundo a falta de abastecimento de água propriamente dita. Até os blogueiros russos e aqueles canais Z fanáticos já estão chamando o que está acontecendo de catástrofe humanitária, aqueles blogs e canais que puxam o saco do Kremlin. E eles estão denunciando isso. A situação está mudando na Rússia mesmo, porque nem eles acreditam, né? Tem um jornalista ucraniano, Yuri Butusov, enfatiza que agora o verdadeiro objetivo da Rússia em Donbass é cristalino. Se antes se tratava de reunificação dos povos, segundo esse discurso pilantra do pilantra ditador, queria reunificar os povos, ou justiça histórica para todos voltarem para a Rússia, quando eles nunca foram da Rússia, sempre foram escravos à força, agora um fato simples é reconhecido, até pelas palavras desse farsante de governador de Donetsk. Ele disse o seguinte: sem Slaviansk, Donetsk permanecerá sem água. Nunca precisou disso, e agora precisa, né? É uma desculpa, uma mentira que eles inventam. Donetsk permanecerá sem água. Agora, as pessoas são forçadas a deixar a parte ocupada de Donbass em massa, e estão deixando sair em massa. E aqueles que permanecem têm que enfrentar filas vergonhosas para conseguir pelo menos algumas garrafas de água para 350 mil pessoas. Segundo eles, estão falando de 350 mil. Eu acho que não tem mais 350 mil pessoas na cidade. Segundo as autoridades de ocupação, este é o limite para Donbass. O restante deve partir ou morrer, escreveu também na sua coluna no jornal. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Inscreva-se, aqui você viu a verdade. Paz e bem, paz para toda a humanidade.